nesse vídeo eu vou elencar os principais assuntos que vai cair na prova do Enem deste ano. Vamos falar dos conteúdos dessa prova. Eu recomendo você que pegue o papel, a caneta ou no seu celular mesmo e anote todos os temas que vão aparecer aqui, porque tem bastante coisa. Mas então, vamos começar por ela, que é o terror da maioria dos alunos, que é a matemática. Então, o que esperar de matemática? Na prova, a parte das questões de matemática do Enem focam muito em matemática básica. O que mais cai no Enem em matemática é matemática básica. Mas o que de fato é a matemática básica? Bom, já está no nome, ela é a base. É a base que você precisa para avançar nas outras matérias, submatérias da matemática. Por quê? É como se fosse uma escada. Não pode subir uma escada, tipo assim, pulando 2, 3 degraus, você vai ter muita dificuldade. E da mesma forma é assim também na matemática. Você precisa passar por cada degrau para você subir a escada tranquilamente. Então, a base do Enem consiste em unidade de medida, regra de 3, porcentagem, matemática financeira, interpretação de gráfico, lógica, também MMC e MDC. As 4 operações: adição, subtração, multiplicação e divisão. Lembrando que tem questões bobinhas no Enem também, que não dizer que são questões para ninguém zerar. E, por favor, como eu já tinha falado antes sobre o TRI, você não pode, de jeito nenhum, errar essas questões, que são as questões mais bobas, mais fáceis. São elas que vão, de fato, alavancar a tua nota. Tem um exemplo dessa daqui, ó. Dá uma pausa aí no vídeo e vê se você consegue resolver essa questão. Então, se você respondeu a letra A, está certo. O que acontece? Nessa questão, você só precisa colocar a razão de assentos que já foram vendidos e o total de assentos desse ônibus. O total de assentos desse ônibus é 42 e os assentos foram vendidos, que são só os que estão marcados, 16. Então é só 16 sobre 42, só isso. E isso é uma questão de razão e proporção. Agora, além da matemática básica, geometria plana, geometria espacial, função, estatística, combinatória e probabilidade, entre outros assuntos. Agora, uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês que acontece na maior parte das questões do Enem é que muitas questões têm tanto de matemática, mas principalmente as de português. Tem aqueles textos enormes e muitas das vezes aquele texto não acrescenta em nada na pergunta. Então, outro conselho que eu te dou: você já vai direto no comando da pergunta. Qual é o comando da pergunta? Repara só nessa questão aqui. Dá uma pausa e tenta resolver. A questão caiu no Enem de 2020, também de projeção ortogonal. O que acontece? O texto em cima está contando a história do jogo Tetris. Como que funciona e tal. Mas se você reparar bem, isso não vai acrescentar em nada para você responder. Porque aqui o que você tem que fazer, essa questão de projeção ortogonal, de sombra, você só tem que ver a sombra que essa peça de Tetris está formando no plano onde ela está. O que facilita muito aqui é contar os quadradinhos e ver se os quadradinhos estão de fato alinhados com os da figura. A resposta dessa aqui é a letra E. Você repara que o comando da questão, o último parágrafo que tem ali, aquilo ali é importante para você resolver. Então, uma recomendação muito boa é você ler todas as questões já direto no comando. Você vai direto no último parágrafo, já vê o que a questão pede. Independente se é uma questão ou de português ou de matemática, você já lendo o comando, você vai voltar no texto já sabendo o que você tem que procurar. Então isso te adianta muito mais tempo. É porque o Enem é uma prova que ela não vai te vencer na dificuldade, ela pretende te vencer no cansaço. Pô, são 90 questões para você fazer em 5 horas e no primeiro dia ainda tem a redação. Se você for dividir essas 90 questões para as 5 horas que você tem, no primeiro dia você fica com meia hora para a redação e para as outras 90 questões, para você ter um tempo igual para cada uma, você vai precisar de 3 minutos para cada questão. Você fazer cada uma das 90 questões em 3 minutos, você tem 5 horas. Claro que não tem como fazer isso, mas a recomendação é o quê? Você otimizar o seu tempo, focar nas mais fáceis, não perder muito tempo em questões. Deixar, as questões mais difíceis, não pro final, mas, já no meio da sua prova. Então, a partir dali, você já vai se planejando. De cara, já gasta pelo menos a primeira hora nas questões mais fáceis. No primeiro dia, já se garante na redação. Porque, como eu já falado, a redação é como se fosse uma prova única. Só ela vale 1000. O restante que vai ser somado. Então, já se garante na redação. E depois, foca nas questões mais fáceis. Deixa as difíceis já lá para depois que der ruim, faltar tempo. Você chuta essas mais difíceis. Mas nas mais fáceis você já se garantiu.
E a mesma coisa que as questões de matemática. Pode começar sim pelo conteúdo que você tem mais habilidade, que você domina mais. Mas eu recomendo muito você começar por matemática, já vai direto nas questões mais fáceis de matemática, que você já se livra dessa parte que é mais difícil da prova. Ainda falando da prova do segundo dia, de Ciências da Natureza, temos Biologia, Física e Química. Dentro de Biologia, nós vamos ter Ecologia, Histologia, Fisiologia, Citologia, que é o estudo das células, Botânica, estudo das plantas, Biologia molecular, Núcleo da célula e Genética. Falando de Química agora, vamos ter Físico-Química, Química Orgânica, Química Geral, Estudo dos Átomos, que é Atomística, e Meio Ambiente. Agora na Física, Cinemática, Eletromagnetismo, Eletrodinâmica, Termologia e Ondulatória. Para a gente fechar, vocês puderam ver que teve bastante tema, muitos conteúdos que caem nessa prova, mas o importante agora é você focar naquilo que realmente vai cair. E não se encher de conteúdos agora, mas focar naquilo que é mais pertinente nessa prova. Recomendo muito você fazer várias revisões, dar uma olhada nas provas antigas para você já ir se acostumando com as questões. Uma dica também para estudar. Quando você está vendo aula, pesquisando sobre aquele conteúdo, faça tanto exercício de fixação. Só o quê? Um exemplo. O exercício de fixação, você está estudando geometria. Você vai fazer um exercício de fixação. Geometria, você está estudando área. A área desse quadrado aqui. Para fazer a área do quadrado é lado ao quadrado. Você vai pegar a medida e vai resolver. Ok, isso é exercício de fixação. São exercícios direto ao ponto. Não tem aquele enunciado muito elaborado. Agora, nas questões do Enem, já não é assim. E em uma questão só, você pode usar mais de um conteúdo. Então, por isso que é muito importante você treinar por meio das questões do Enem, ver as provas antigas.